Olá pessoal, hoje teremos uma aula de literatura do terceiro ano. Estaremos entrando na terceira unidade do ano 2020 e o assunto será tendências contemporâneas. Nesse momento a gente vai estudar Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Um dos grandes autores da literatura brasileira, Guimarães Rosa é considerado também fora do nosso país. Ele entendeu a questão dos grandes sertões, o interior, uma coisa que um intelectual brasileiro chamado Florestan Fernandes falou do outro Brasil, porque há dois Brasis, né? O Brasil do litoral, que foi muito explorado durante a literatura do século XIX e o início do século XX, e agora o Brasil dos sertões, do interior, dos rincões do Brasil. Guimarães Rosa, considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, trouxe para a literatura vocábulos, expressões, ditados populares, aforismos, conhecidos muitas vezes somente nas regiões interioranas, em que o autor, em expedições a cavalo, percorria a vida de se munir de saberes e costumes intimamente sertanejos. Então, Guimarães Rosa é um autor do povo, é um autor do nosso interior, que poucas pessoas conhecem. Essas pesquisas serviram de base para a construção de obras reveladoras, não só do sertão geográfico. Não é só de geografia que vive o Brasil, também vive de pessoas, paisagens típicas de muitas localidades no Brasil, mas sobretudo da alma humana, como é a vida do sertanejo. Sabendo que o primeiro autor que traçou a vida do sertanejo foi Euclides da Cunha, com a sua obra Os Sertões. Mas ele viu como um intelectual, né, do Brasil litoral, sobre o Brasil dos sertões. Ele não, ele viveu o Brasil dos sertões, certo? Sobretudo a alma humana complexa e cheia de veredas, portanto, alcançou o regional ao universal. Então ele conseguiu transformar uma obra local nos seus conflitos locais para conflitos universais, né? E aí nós temos a grande obra Grande Sertão Veredas, pois o sertão é do tamanho do mundo. Características literárias de João Guimarães Rosa. Primeiro, um ambiente interiorano, então ele não tem aquela preocupação das grandes cidades. Então qualquer obra que você vai ler é como se você estivesse indo para o interior, aqui de Sergipe, aqui da Bahia. Ele não tem esse ideal das grandes cidades. A obra dele não é uma obra intelectualizada. Ela não quer desvendar os mistérios da alma humana, mas como o homem se adapta ao meio, ok? Cenário rural, certo? Então você vai ver muitas fazendas. Aqui no Nordeste brasileiro nós tivemos a questão do cangaço, certo? Que serve de espaço geográfico para desenrolar de suas narrativas, porém não citou como escritor meramente regionalista, como a gente viu na segunda geração modernista, né? Ele vai bem mais além do que isso. Essa tentativa de desbravar e de desvendar o mistério cosmo faz com que o espaço físico descrito em obras como Grande Sertão Veredas esteja a serviço das explorações das dimensões filosóficas e psicológicas da condição humana. A gente vai ver muitas frases, quem tiver a oportunidade de ler Grande Sertão, dois pontos, Veredas. É intencional esses dois pontos, já que é uma separação. Porque as veredas é o que a gente chama de oásis. No sertão existem esses espaços em que os viajantes pousam para beber água, para descansar. São as veredas, certo? E ele trabalha muito essa questão. Tem uma frase mesmo no Grande Sertão Veredas que diz: se Deus quiser descer a terra, que venha armado, certo? Você vai ver muitos conflitos, as tensões, as angústias, ou seja, as dimensões psicológicas. Veja, a terceira geração ela é marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial e o começo de uma nova guerra, a Guerra Fria. Então essas tensões existencialistas são muito presentes nas obras. Essas questões do comunismo, do socialismo, do capitalismo adentram dentro dessas histórias. Enredos universais é auxiliado pela linguagem, que se torna um recurso altamente expressivo. Nas palavras do próprio autor, o idioma é a única porta para o infinito. Veja, uma das características de Guimarães Rosa é a questão dos neologismos, mas não os neologismos
que estão fora do dicionário, né? Mas são as construções humanas dentro do próprio contexto de viver em regiões marcadas pela seca, certo? Então eles criam algumas expressões, como desentrar, por exemplo. Desentre. Em vez de sair, eles desentre. Em suas incursões pelos sertões, como quando acompanhou a comitiva do boiadeiro Manuelzão, personagem da vida real transposto para a literatura do conto Manuelzão e Miguelim, presente na obra Corpo de Baile, Rosa fez inúmeras anotações de expressões, termos, dizeres típicos. Então, é uma característica das obras de Guimarães Rosa que se separa das obras regionalistas. Ele adentrou mesmo no mundo dos grandes sertões, diferente de uma Raquel de Queiroz, que fez uma literatura, mas era um intelectual olhando para o sertão. Não era vivendo o sertão, certo? Aspectos linguísticos da autenticidade e caracterização dos personagens de Guimarães Rosa. Então, quem é o boiadeiro? Quem é o vaqueiro? Né? Quem são as lavadoras de roupa no Rio? Quem são os cangaceiros, que é muito presente, né? E as velhas comitivas e viagens por esse sertão, as pega de boi, que tem muito no sertão. Né? O próprio escritor afirma que todos os meus personagens existem, são criaturas de Minas, né? Principalmente do norte de Minas e sul da Bahia. Jagunços, vaqueiros, fazendeiros, pactários de Deus e do diabo. Né? A palavra diabo aparece muito na obra de Guimarães Rosa também. Meninos pobres, mulheres belas, então sempre aparece nessas obras. Algumas obras dele, certo? Então nós temos Sagarana, né? A saga Arana, né? Separa uma saga, né? Corpo de Baile, que ele vai justamente tratar sobre essas questões linguísticas e regionalistas. A grande obra, Grandes Sertões Veredas, que é a história de um jagunço chamado Diadorim e Riobaldo. Diadorim, na verdade, era uma mulher que queria vingar o seu pai, e aí ela se disfarça de homem. E aí Reobaldo acaba se apaixonando por ela, por ele, que é ela, né? E aí entra naquele conflito existencial, sabendo que a história é a narrativa de uma pessoa, de Reobaldo contando a sua história, certo? Então ele faz as lembranças, como se fosse um flashback, certo? Então a Grandes Sertões tem esse recurso literário. Primeiras histórias e temos as terceiras histórias. Não há segundas histórias na obra dele. Perguntaram uma vez, ele não, porque eu não quis botar. Tutameia, que vai falar, são um conjunto de contos, né? E aí está as terceiras histórias. Obras póstumas, essas histórias, Ave Palavras, Magna, né? Mas as obras que mais caem no Enem é Grandes Sertões Veredas e alguns contos de Tutameia. Outra grande escritora da literatura brasileira desse período vai ser Clarice Lispector. O que eu tenho que entender sobre Clarice Lispector? Ela é uma discípula de um autor chamado James Joyce, mesmo ela não querendo aceitar isso, mas a escrita dela tem essa característica. A gente não sabe se essa característica é algo da época ou se ela foi influenciada por esses autores, como James Joyce, como Virginia Woolf, né, que fala sobre o chamado fluxo de consciência. O fluxo de consciência é muito presente nessas obras. O que é isso? O autor fala o que o personagem está pensando, o que o personagem está sentindo. A gente também tem uma corrente filosófica muito forte nesse período que provavelmente influenciou essa forma de escrever, que foi o existencialismo de Jean-Paul Sartre. Clarice Lispector é considerada um dos principais nomes da literatura brasileira. Atualmente é a das autoras mais conhecidas e lidas pelo público brasileiro. Então, quer dizer, você pode até perguntar, me diga aí um nome de uma escritora brasileira. Se você perguntar a 10 pessoas, pelo menos 9 vão dizer Clarice Lispector, certo? Para além dos livros, Clarice Lispector tornou-se um fenômeno nas redes sociais. Vira e mexe a gente vê uma historinha, uma frase de Clarice Lispector, né? É muito comum. Trecho de obras. Entretanto, especificamente sobre a Clarice na internet, é preciso lembrar que nem sempre o que é atribuído à autora é de fato dela. Cuidado, né? Às vezes parece muito fantasioso, né? Porque é uma característica dela. Tem um personagem dela chamado Ellen, que trata justamente sobre a questão da mulher, muito forte também na obra dela. Só existe das obras dela um narrador masculino. Os outros narradores são todos narradores mulheres. A gente vê pela fala dela, mas só um, que é Maçã no Escuro.
Características. Bem, a primeira característica é a característica intimista. É a questão do íntimo, do existencial, das angústias, desilusões do homem, né? Então ela vai trabalhar muito com o psicológico. A gente vai ver grandes obras como Laços de Família, que é um conjunto de contos, que vai trabalhar com coisas simples do dia a dia, certo? Retratar o dia a dia comum, analisando as realidades narradas sobre uma ótica subjetiva, subjetividade volta, né? E a gente vê lá nos realistas no século XIX querendo a objetividade, no século XX volta a subjetividade, a questão do egocentrismo. Como é que o eu enxerga o mundo e não o coletivo que é o mundo? Em muitos casos, os narradores são construídos em primeira pessoa. Então, ele é um narrador personagem ou um narrador observador. Ou seja, protagonistas narram suas próprias histórias. A gente vê isso na Hora da Estrela, né? Quem conta é a pobre da Mirabelle, a sua história. Há casos também em que ocorre a epifania, que você incorpora um personagem, né? Espécie de revelação na qual a personagem reconhece alguma verdade sobre si ou sobre o mundo, como várias obras tratam sobre isso. Então nós temos Laços de Família, né? Que tratam de assuntos que dá título à obra, relações familiares, tipos, problemas e questões entre parentes, por exemplo. Trabalha-se muito com isso. Felicidade Clandestina também merece destaque pelo seu tom autobiográfico e intimista. E A Hora da Estrela, uma das maiores obras que é cobrado também no Enem. A Hora da Estrela, um dos mais conhecidos e aclamados livros de Clarice Lispector, é outro que não pode faltar na hora de conversar sobre a autora. Dessa última obra, conta-se a história da datilógrafa Macabeia, migrante que mora no Rio de Janeiro e que tem sua história narrada por Rodrigo S.M., narrador fictício criado por Clarice Lispector, certo? Vemos aí outro narrado, né, por Rodrigo. Então, algumas obras dela, Laços de Família, Paixão segundo GH, que é a história da barata, né? Que uma mulher resolve dar dispensa à sua empregada, e aí ela vai ver como era o quarto da empregada. E aí percebeu que era um quarto muito arrumado. Quando ela resolve abrir um guarda-roupa, ela acaba vendo uma barata e acaba matando a barata. E ela entra numa crise existencial, porque ela acreditava como era a vida daquela barata. Será que ela tinha baratinhas para cuidar? Será que ela era rainha de alguma sociedade das baratas? Então começa todos esses dilemas dentro dessa obra. A Hora da Estrela, né? Felicidade Clandestina e uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Certo? Então, fica aí uma atividade do livro que agora não será mais exigido que vocês levem, certo? Apenas para que você pratique e que nas nossos encontros, dos nossos plantões de dúvida, a gente tire algumas questões sobre Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Então eu sempre vou estar pegando alguma questão para a gente estar debatendo. Por que essa questão é assim? Por que Clarice pensa assim? Por que Guimarães escreveu assim? Ok? Foi muito bom estar com vocês. Espero vocês em um próximo encontro.